Então, o que eu tenho aqui, o que nós fizemos foi lançar a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela fica incolor quando o pH é abaixo de 9. E fica rósea com pH acima de 9. Essa região que está aqui atrás, ó, aqui eu tenho uma linha. Aqui está o agregado. Então, eu tenho essa linha aqui. Vejam que ela está atrás da armadura. Essa região, o concreto está com pH alcalino. Ou seja, aqui protege a armadura. Só que a região onde está a armadura, aproximar, vejam que ela está com pH que não é mais alcalino. Ela está com pH neutro. Não chega a ser ácido, não. pH neutro. Ou entre 7 e 9. Ou seja, é alcalino ainda, porém não tem pH para estabilizar a corrosão da armadura. A armadura, ela permanece sem corrosão no concreto quando o pH é acima de 8, perdão, acima de 9. Entre 9 e 13,5, que é o pH do concreto. Mas acontece o seguinte, na reação de hidratação, gente, é produzido CH. A gente chama CH, mas é o hidróxido de cálcio, que a partir de agora vai ser chamado de CH. Então, a reação produz CaOH2. É o hidróxido de cálcio. É a mesma coisa de chamar isso aqui de CH. Vamos lá, computador. CH. Isso aqui é equivalente ao hidróxido de cálcio. Ô, professor, o hidróxido de cálcio é o que dá maleabilidade, né? Dá o quê? Que deixa o cimento maleável. Não, senhor. Isso aqui é no estado já endurecido. Isso aqui eu estou falando de um pilar. Isso aqui é um pilar, né? Ele não está mais maleável. É concreto no estado endurecido. Então, hidróxido de cálcio não tem uma relação com maleabilidade, não. O que tem relação com... E eu vou trocar maleabilidade por trabalhabilidade, Luan. Esse hidróxido de cálcio, gente, ele reage com o CO2. Isso nós chamamos de carbonatação. Dessa reação de carbonatação, produz CO3, que é calcário, mais H2O. Ou seja, uma reação de neutralização. Então, essa região daqui resultou em que CO2 que vem do ambiente, ele vem, penetra, e à medida que vai penetrando, vai reagindo com o hidróxido, vai carbonatando e vai transformando em calcário e vai depositando nos poros. Essa reação, como é uma reação de neutralização, diminui o pH do concreto. Quando essa frente de carbonatação, enquanto ela não atingir a armadura, não há corrosão. Quando a frente de carbonatação atinge a armadura, aí sim a gente tem caso que inicia a corrosão, que foi o que realmente aconteceu aqui. Eu vou pegar uma imagem mais próxima. Nessa situação daqui, que é a mesma, deixa eu tirar essa régua, é uma foto da imagem mais próxima. Então, a gente vê, olha, que a corrosão já iniciou. Então, esse era um pilar que não estava em estado avançado de corrosão. Então,
Então, nós só removemos o cobrimento, o que nós chamamos de cobrimento, gente, e o que protege a armadura é essa distância daqui até a superfície do pilar. Isso é o cobrimento da armadura. Observe que se o concreto ele protege a armadura, e o que protege a armadura é o cobrimento. Tanto maior esse cobrimento, mais durável é a estrutura. Por isso, a NBR 6118 estabelece cobrimento mínimo. Porque se a armadura ficar próxima à superfície, o que não é raro, ao contrário, é comum a armadura próxima à superfície, a armadura estando próxima à superfície, os agentes agressivos chegam à armadura de forma rápida e reduz o pH, e ao reduzir o pH, desencadeia a corrosão. Isso aqui é em Feira de Santana, vejam, os estribos estão praticamente na superfície, cobrimento baixíssimo. Resultado, CO2, ele infiltra, há uma reação hidróxido, hidróxido. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Alguém levantou a mão? Pode falar. Foi eu, professor. Fale, Caio. O CO2 é o principal responsável pela carbonatação? É o único. Carbonatação é a ação do CO2. A gente tem algumas situações, deixa eu ver que tem pouco tempo. Espera aí, Caio, A gente tem outros agentes agressivos, dentre eles o cloro, né? O cloro é os cloretos têm uma ação extremamente agressiva. Mas o CO2, ele provoca um envelhecimento gradual. E desse envelhecimento gradual, olha, eu dou um prêmio para quem adivinhar isso aqui. Isso aqui foi uma avaliação que a gente fez em pouco tempo, da passarela da Cidade Nova, aqui em Feira de Santana. Isso aí é um dos pilares. Estão enxergando? Sim. Então, tá vendo? Esse aqui é o pé do pilar. Plantaram até mandacaru lá. Chuta aí qual o principal agente agressivo no pé desse pilar. O mandacaru, não? Não. Urina. Isso! Quem foi que acertou isso aí? Como é? Foi Luan? Exato, Luan. Olha o urinado aqui, gente. Infelizmente. Verdade. Os cachorrinhos. Que cachorrinho? Cachorrinho de duas pernas. Mas urina de cachorro também é forte. Eu lembro que a gente tinha um cachorro, deixou ele solto. Aí ele urinava sempre no mesmo lugar, corroeu o concreto todo. Exato. E o aço também, o aço também corrói. Sim, sem dúvida. Fica com nada. Ô, professor, o senhor fala... aqui foi gente mesmo, principalmente à noite, esse ponto. Pelo menos o que as pessoas disseram, o mandacaru foi plantado, encheram ao redor do pilar, encheram de mandacaru. E a intenção de quem fez isso foi diminuir o uso de banheiro lá. Mas não está funcionando, não. Não está funcionando. Sim, pergunte, Luan. Foi Luan que pediu? O senhor falou que o CO2 ele é o principal agente da carbonatação, né? Isso. Mas, para isso, tem que ter água envolvida. Tipo, a parede, o concreto tem que estar úmido ou encharcado. Sim. Porque um gás não tem como reagir com uma coisa seca, não é isso? Exato. O que o Luan está dizendo
Espera lá, Luan, deixa eu ver se eu abrir. Onde é que está isso aqui aberto? O que o Luan está dizendo é importantíssimo. Essa reação aqui, ela só ocorre em via úmida. Ou seja, o gás não vai reagir se isso aqui estiver sólido, essa reação que eu representei. Se for hidróxido sólido e CO2, essa reação não reage, não ocorre. Então, isso aqui precisa estar em água, necessariamente em meio aquoso. Porque em meio aquoso não existe Ca, existe Ca2+, ou seja, íon cálcio. Não tem como fazer elevado aqui, viu, gente? Aqui esse 2+ é o íon, a carga 2+ do íon cálcio. Mais 2OH-, o CO2, ele também em meio aquoso, ele não é CO2, isso aqui mais, o CO2 reage formando H mais CO3 2-. Aqui é a carga. Ou seja, o CO2, quando entra em contato com a água, ele produz o ácido carbônico, H2CO3. Ele se ioniza, dessa ionização produz o H+, esse H+ reage com o OH-, dessa reação produz a água, e o restante dos íons, ou seja, CO3 e Ca2+, se combinam formando o CaCO3. Então, o Luan tem toda a razão. O detalhe, Luan, que talvez na tua pergunta você esteja colocando como premissa, é achar que esse concreto está seco. Nós não temos concreto na atmosfera seco. Ah, tem uma outra coisa que é importante também, Luan, que a gente precisa destacar. Este CO2, ele entra... Vou desenhar aqui um poro. Então, a gente tem o quê? Um poro do concreto. Se eu tenho... Vou colocar aqui, ó. Se eu tenho um poro fechado, não, o CO2 não vai entrar nesse poro fechado. Na verdade, o ácido só entra se houver uma abertura para o ambiente. Então, é o que a gente chama de poro aberto. Então, quando a gente tem um poro que está aberto para o ambiente, aí os agentes agressivos infiltram, na verdade, e se esse poro estivesse fechado aqui, o CO2 não atingiria a armadura. O fato é que esses poros aqui se intercomunicam. Ou seja, ele está aberto aqui para o ambiente, mas também está aberto para a região interna. Ou seja, ele vai também nesta direção. Aí o Luan está dizendo assim, se esse poro estiver seco, não tem reação. E tem uma outra questão também, Luan. Nós temos dois extremos. Ou esse poro está completamente seco, ou ele está completamente cheio de água. Então, a gente pode ter um poro que está assim, seco, ou ele pode estar completamente cheio de água. Sim, quem chamou? Professor Jailton. Fale, Jailton. Então, o principal fator aí não foi a cobertura do ar, assim, a cura do concreto ou algum fator externo? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. A cura interfere. O que o Jair está dizendo é assim. Olha, se houvesse cura, não formariam esses poros tão interligados. Aí a importância da cura na durabilidade. Tem razão, Jair. Tem razão. Mas eu não vou chegar lá agora não, senão eu vou antecipar muita coisa, pode ser que eu perca a capacidade de ser didático. Então, o CO2, se ele achar o poro saturado, a velocidade de migração de CO2 que vai entrar num poro,
Se esse poro estiver cheio de água, a velocidade do CO2 migrando pela água é lentíssima. O que é que isso significa, gente? Que concreto submerso, a parte do pilar que está abaixo da água do mar, é a zona de menor agressividade. Por isso que vocês verão que a norma 6118, ela aponta que a zona de agressividade, isso vale tanto para CO2 quanto para cloretos, para os agentes agressivos. Quando o concreto está submerso, os poros estão completamente saturados e a velocidade do agente agressivo até chegar à armadura é lentíssima. A pior situação, é quando a umidade, já passa, acho que tem uma pergunta aí no chat, que agora eu não estou vendo, tá, gente? A pior situação é quando este poro não está nos dois extremos, ou seja, nem seco, nem submerso. É quando essa umidade ela está entre 60% a 80%. E que muitas situações dessa é a umidade relativa do ar. Portanto, Luan, as nossas estruturas, elas estão submetidas a situações, vou botar para aqui que eu consigo ver o chat agora. Elas estão submetidas a situações de agressividade com saturação que está nessa faixa aí, 60% a 80%. Matheus, foi Matheus que pediu a palavra? Não. Foi eu, professor. Vá, fale, Caio. É porque você falou que quando os poros estão saturados, a agressividade é menor, no caso. Mas eu queria saber, por exemplo... Peraí. Eu vou corrigir se eu falei isso. A agressividade não é menor, não. A agressividade do ambiente pode ser a mesma. A velocidade de penetração é que é menor. Se você está dizendo assim, a agressividade sobre o concreto é menor, isso é verdade. Mas se você está dizendo que a agressividade do ambiente ela vai permanecer a mesma. Ou seja, se for água do mar, a agressividade da água do mar vai continuar a mesma. Mas essa entrada para agredir a armadura vai ser mais lenta do que se o poro estivesse numa umidade aí entre 60% e 80%. Era essa a questão em relação à água do mar, porque o salitro ele é um fator que corrói bastante, né? Isso, Caio. Aí o que eu estou te dizendo? Corrói. Mas a zona que ele menos agride... Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, meu filho. Eu sei que eu estou apresentando. Tem que salvar? Eu vou salvar. Olha, o que eu estou dizendo, Caio? Digamos que eu tenha um pilar aqui, ó. Pilar. Aqui está o pilar. Este pilar em si... Fazer aqui uma sapatinha para ele. Pronto. Este pilar, ele está... É pilar de uma ponte. Então, a água do mar está nesse nível aqui. Estes poros daqui, eu vou até representar assim. Vou colocar dessa forma. Na verdade, ele está saturado até um pouco mais. Vou colocar aqui, capilaridade. Então, eu vou ter essa situação. Esse concreto aqui está saturado. Completamente saturado. Correto? A água do mar, ela tem agentes agressivos. Então, aqui tem cloreto. Esses cloretos, eles migram para a armadura não deve estar
a armadura não deve estar na superfície. Então, a armadura tem que ter um cobrimento. Então, eu vou ter uma armadura, ó. Vou colocar assim, a armadura está aqui. O que a gente está chamando de cobrimento é essa distância. Esses agentes agressivos cloretos, eles vão ter que infiltrar. Mas essa velocidade de infiltrar no poro, quando ele está saturado, é baixa. Ou seja, a pior situação de concreto não é a submersa. A pior situação está aqui. Essa é a zona crítica. E em água do mar, a zona que a gente chama zona de maré é a crítica. E não a que está embaixo d'água. Entendido? Entendido. Obrigado, professor. Portanto, água do mar, claro, aqui a gente não tem, embaixo d'água a gente não tem efeito de carbonatação. Aqui a gente tem os dois, tem cloreto e tem carbonatação. E a gente pode não ter poro saturado. Então, aqui, além do agente CO2, tem sim a ureia, que é de cachorro, deve ser mais agressivo ainda por conta da concentração de ureia. Eu não sei qual tem maior concentração, mas se o humano beber mais água, e lá tem um bocado de bar perto, então o povo deve tomar uma cervejinha. Então, isso, ela é diurético, e sendo diurético, a concentração é menor. Aí, certamente, deve ser menos agressivo. O ácido úrico também, professor? Oi? O ácido úrico, porque a ureia... Cachorro? Não, do ser humano mesmo. Sim, sim. Sim. É porque nós produzimos pouco ácido. Eu acho que a gente libera pouco ácido úrico. A maior concentração é de ureia, eu acho. Mas os dois, sim, Juliana, entram nessa degradação. Então, tem esse efeito de carbonatação. Não, porque não vou salvar. Não era para salvar, não. Vamos lá. Com quem está a palavra agora? Quero ouvir agora a equipe 2. Eu vou pegar aleatório. Vou pegar a equipe 3. Não, equipe 3 não. Equipe 4. Equipe 4. Para não avançar muito, que já... Equipe 4. É Caio, Paula, Ana Clara e Ednólia, é isso? É isso, professor. Espera aí que... Alguma das meninas vai compartilhar a tela aí? Pode compartilhar. Ah, peraí, deixa eu parar o meu compartilhamento. Já parei. Tenta aumentar um pouquinho, Clara, tá? Pouco visível. Tá melhor? Para mim tá ótimo. Tá sim. Tá. Bem, como a equipe anterior falou um pouco sobre os silicatos de cálcio hidratado e o hidróxido de cálcio, a gente vai falar um pouco sobre os aluminatos. Pode ser, professor? Perfeito, Ednólia. Desce um pouquinho aí, Clara. Então, os aluminatos tricálcicos, quando eles
reage com água, então, assim, nos primeiros dias eles apresentam resistência, né? Libera também muito calor nas primeiras horas de hidratação. Como ele tem uma pega instantânea, a adição de cal ele vai retardar um pouco essa pega. E o aluminato tricálcico, ele é um dos responsáveis pelo composto com reação gerar etrigitas, que no caso, no concreto fresco, né, tem a etrigita primária, e a depender da temperatura, eles podem também surgir a etrigita secundária, que é a responsável pelas fisuras no concreto. Temos o ferro aluminato tricálcico. Puxa aí, Clara, um pouquinho o mapa. Então, eu vou aproveitar o contexto aí de Equinória. Lá a gente estava falando, e é bom separar isso. C3S, C2S são componentes do cimento. Colocou em contato com a água, começa a ocorrer uma reação química, e dessa reação começa a produzir substâncias. As reações do C3S, C2S produz duas substâncias principais, CSH, que confere resistência ao concreto. Eu não lembro agora quem foi que falou, mas alguém disse, olha, resistência, cisalhamento, tração, compressão, contribuição do CSH. O hidróxido de cálcio, CH, ou portlandita, como também é chamado, não tem contribuição nenhuma com resistência de concreto, nenhuma. A função do hidróxido de cálcio é manter a armadura sem corrosão. É um processo que é mágico, é realmente lindo a gente chegar em campo, por exemplo, fazer uma avaliação de estrutura e ali faz uma pequena janela de inspeção, você quebra o concreto e encontra lá uma armadura sem corrosão, porque o CO2 não atingiu a armadura. Então, fechando aí a gavetinha de CSH e hidróxido, CSH confere resistência, hidróxido de cálcio não confere resistência, mas confere durabilidade ao concreto armado. Portanto, concreto simples, concreto sem aço, não precisa de hidróxido de cálcio. Ele é inútil. Ele é inútil. Do ponto de vista de resistência mecânica, hidróxido de cálcio não tem contribuição nenhuma. Inclusive, ele é solúvel em água. Se passar água pelo concreto, ele vai dissolver o hidróxido de cálcio. CSH é insolúvel em água. Só é solúvel em água, vou pescar aqui agora, ao que, acho que foi Márcio que falou. Olha, só é solúvel em água ácida. Aí sim, se estiver passando água ácida, ele vai dissolver o hidróxido de cálcio e aí vai dissolver a ligação entre os grãos de areia e de brita. E aí o concreto vai desagregar realmente, aí ataque ácido. No entanto, o que a Dinólia está trazendo é um outro ramo, que é o que confere pega ao concreto. Pega, vejam, já é uma reação completamente diferente de endurecimento. A reação de endurecimento, de ganho de resistência, é de C3S, C2S. Pega é perda de trabalhabilidade. Quem é que confere perda de trabalhabilidade? É a reação de pega, que é com os aluminatos. Não é isso, Ednólia? Isso, professor. Professor, é importante ressaltar também que a diferença, que é um gráfico bastante interessante, a diferença a nível de resistência, né? Que o silicato tricálcico, o C3S, ele promove uma resistência mais assim nos primeiros dias. Já o silicato de cálcico, o C2S, ele já promove a resistência em todas as idades, mas com mais ênfase na idade avançada. Sim, porque a velocidade de reação é mais lenta, principalmente por conta disso. Perfeito, Caio.
Tem mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Equipe 6. Tá todo mundo, ainda tem um tempinho. Eu fico 50 minutos para falar. Equipe 6. Dá uma revisão geral aí agora. Tem como compartilhar a tela aí, Cristiano? Vou abrir aqui o mapa mental. Um segundo. Beleza. Equipe 8 vai se preparando aí, que é a próxima. Que é para a gente não perder tempo aí. Estão conseguindo enxergar? Sim, tá ótimo. Se puder ampliar um pouquinho, fica melhor. Agora ficou ótimo. Bom, professor, tipo assim, essa parte eu creio que a maioria dos grupos já falaram. Aí eu vou citar um pouco da parte direita, Cristiano. Não, faz a revisão aí. Não perde tempo, não. Faz a revisão. Rápido. Isso. Do que vocês Pronto, entenderam. a reação de datação tem o clinker, né, que é o material responsável por maior parte da matriz cimentícia, é o material polifásico, que tem um silicato tricálcico, que tem uma alta solubilidade, o silicato de cálcico, que tem uma baixa solubilidade, o ferroaluminato tetracálcico e o aluminato tricálcico. Bom, ele é um ligante hidráulico, né? E ele tem uma influência pela área específica dos grãos e tem uma característica de propriedade de aglomerar partículas e solubilidade e reatividade, né? Que é as reações químicas. Aí tem as reações de hidratação, que a partir da hidratação do cimento, ele forma íons, né? Que traz, no caso, a alcalinidade para a matriz cimentícia, que tem a principal função de neutralizar, né? E a solubilização, que a partir da liberação do calor, tem a formação de CSH, que é responsável pela resistência mecânica do concreto, né? E a formação de etrigita. Lembrando que a formação de etrigita é nas primeiras horas, né? Que ela é responsável pela peca do concreto. Na verdade, peraí, eu acho que, se eu não me engano, o professor, essa foi uma das dúvidas da gente, o professor falou que ele gerava etrigita, não foi isso, professor? Durante bastante tempo, só que em velocidade lenta. Se eu não me confundindo. Então, eu acho que ele falou que foi o pico, que era no... Tinha um tempo exato para o pico, não foi isso? Isso, de 14 horas, exatamente. Pronto, isso foi. Ou seja, a etrigita começa a se formar no momento que mistura o cimento com água. Que no caso, nas primeiras horas que eu falei. Isso. Aí depois, o pico a partir das 14 horas. E a formação dessa etrigita, ela se deposita em cima de C3S. Isso. E aí impede a pega instantânea. Se não houvesse isso, o cimento seria um material inútil para fins estruturais, ou seja, para moldar peça de viga, pilar. Por que eu estou dizendo isso? Porque cimento de pega instantânea, gente, tem sua função na engenharia. Por exemplo, barragem. Começou a ocorrer, está tendo um vazamento. Eu preciso estancar aquele vazamento. O que eu faço? Eu furo, aumento o furo, começa a vazar mais, e aí eu injeto clinker no furo. Quando ele entra em contato com a água, ele dá pega imediatamente. Não é nem imediatamente, é mais rápido que imediatamente. É instantaneamente. E aí, desta pega, tampa o furo e cessa o vazamento. Então, é a única utilidade de cimento de pega instantânea. Porque para fazer uma peça, uma viga, um pilar e uma laje, ele é inútil. Ninguém vai misturar instantaneamente, já acabou, não dá para lançar. Por isso, tem que entrar na composição do cimento aluminatos, e além do aluminato tem que entrar o gesso, porque esses aluminatos reagem com o gesso, forma a etrigita no estado fresco, e aí eu recupero a fala de Ed Noller, dizer assim, olha, ela é útil no estado fresco,
Mas a etringita tardia, que aparece no concreto no estado endurecido, provoca degradação. Isso é fato. Pode levar o barco. Toca o barco. Professor, como é que a gente faz para combater essa etringita no estado avançado? Olha, a etringita tardia, ela só ocorre, você não precisa combater. Ela normalmente não ocorre. Porque a quantidade de gesso e C3A que é colocada no cimento é dosado pela cimenteira. Ah, tá. Então, eles vêm na mesma proporção. O que a gente tem que fazer para não ocorrer essa reação? Primeiro, não permitir, olha só, não permitir que coloquem gesso para produzir concreto e argamassa. Essa é uma coisa fundamental. Essa é uma coisa fundamental. E uma coisa que eu jamais imaginava encontrar uma situação dessa. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Gente, alguém revestir um pilar. Espera aí, deixa eu que eu estou futucando aqui as minhas coisas. Deixa eu ver se eu acho. Alguém revestir um pilar com gesso. Não dá, gente. Não dá. No mundo. Para aí só um minutinho, Cristiano, deixa eu aproveitar aí a pergunta. São situações concretas que a gente vivencia em obra e a gente precisa partilhar isso. Vou apresentar. Olha. Professor? Fale, Adilson. Me tira uma dúvida. Você falou a questão do gesso para revestir pilar, que não adequa. A questão das lajes. Por exemplo, uma laje maciça. Uma laje com isopor, que o pessoal costuma revestir com gesso. Não é ideal também? Como assim? Vai revestir como? São as placas de gesso penduradas, não? Não. Por exemplo, uma placa, a laje com EPS, né? Aí a parte interna, que geralmente é ruim para colocar, o chapisco, aí o pessoal vai lá e passa gesso. Se ficou no EPS, não tem problema nenhum. Porque a vantagem de laje, Adilson, é que o concreto fica acima, né? Você está falando de laje pré-moldada. É isso? Isso, geralmente aquela laje simples, o pessoal coloca a vigota com... Sim. Aí tem um efeito menor, né? Porque o concreto da laje está na parte de cima. Você tem uma espessura embaixo. Mas aquela parte interna da vigota, ela fica vulnerável, sem dúvida. Então, se puder colocar alguma proteção, é melhor. E o ideal, essa é a minha recomendação. Se vai revestir com gesso, faz revestimento com placas. Entendi, porque a placa não chega na... Não, é o seguinte, tá aparecendo para vocês aí a imagem. Olha só, isso aqui é uma garagem. Alguém teve a ideia lá de recuperar. Isso é uma garagem. Aqui uma foto um pouco mais afastada. Revestiram. Estava tendo infiltração, colocaram placa cerâmica para impermeabilizar. Não impermeabiliza, é óbvio. Aí estava tendo infiltração externa. Acho que tem até algumas imagens aí da cerâmica. E olha como foi colocada a cerâmica. Não existe isso, não existe. Deram uns... Infelizmente, isso ainda é comum. Gente, errar na engenharia é normal, todo mundo erra, é normal. Agora, tem certos erros que são intoleráveis. O cara ainda achar no século XXI que vai dar umas pancadinhas dessa, assentar cerâmica e que vai resolver o problema de impermeabilização, ele já sabe que não vai funcionar. Na verdade, só maquia o problema, né, professor? É tipo uma maquiagem. Olha a maquiagem depois do que aparece, Jefferson. Claro. E aí você vai reclamar do fabricante de cerâmica? Não, meu amigo. Olha como está a cerâmica. Isso aqui é a água. Água vinda por onde? Da parte da cerâmica que absorve a água, lá de trás. Então, essa é uma coisa. E aí, não bastou cometer esse erro, ele disse assim, não, eu vou deixar os pilares todos bonitinhos, então eu vou aplicar gesso.
e aplicou gesso nos pilares. Olha como os pilares ficaram lindos depois do gesso. Lindo. E aí, o que você tem? Olha a superfície do pilar como está. Isso é tringita tardia. Apliquei gesso. Esse gesso, ele foi aplicado no sólido. Vejam que é diferente a gente colocar placas de gesso já sólida. Aqui não, foi uma pasta de gesso. O gesso, o sulfato, ele migra pelo poro, reage com o C3A que ainda existe lá, sem hidratado, o cimento, produz a tringita, não na fase plástica do concreto, que é a fase no estado fresco, mas no estado endurecido, ela expande no poro e ele começa a desplacar, começa a cair. Simples assim. Simples assim. Então, os pilares ou estavam nessa condição, ou estavam já nessa condição de ataque do sulfato à armadura. Alguns estavam até melhor. Ele estava dando sinal de que estava chegando umidade e aí estava formando bolhas. Ou seja, gente, os pilares desse prédio não tinha grande problema. Não tinha. Mas o principal problema era o revestimento com gesso. Claro, aqui eu tirei algumas fotos. As pessoas... Você sabe qual é a função desse armengue aqui? Ninguém sugeriu. Olha, bem criativo. Oi. Fala, Luan. Você perguntou o quê? Para que serve isso aí, esse armengue? Você conhece armengue? Isso é impermeabilização, Luan. A laje estava tendo infiltração. Olha que inventividade. Aí ele fez umas caixas com zinco, colocou tubos e jogou no sistema de drenagem, aqui em cima era a piscina. E não fez impermeabilização. Os pilares que não tinham sido revestidos, olha a qualidade do concreto. Assim, bem melhor. Então, voltando à pergunta da Ednólia, o que a gente tem que fazer? Olha, evita, gesso não é para concreto, não usa. Na alvenaria, tudo bem, mas estrutura de concreto não é recomendado. Não é. A não ser que você faça alguma proteção. Olha, vou aplicar o impermeabilizante na superfície do concreto e depois aplicar o gesso. Tudo bem. Aí você cria uma barreira para o sulfato não infiltrar nos poros do concreto. É diferente. Ao usar placas de gesso sólido, diferente. Caso contrário, não usa gesso em argamassa, evita esse contato, porque você vai evitar essa degradação da tringita tardia. Vamos lá, segue em frente. Próxima equipe, agora vou mudar a equipe, já para terminar. Qual foi a equipe que eu mandei? Foi a 8, né? Foi a 8. A gente é assim. Vamos lá, equipe 8. Olha, estou gostando sim das discussões. Se eu fizesse essa aula expositiva, seja no presencial ou no remoto, eu não tenho dúvida que a produção seria bem menor. Até porque eu já experimentei isso também em aulas presenciais. No início que eu fazia esses conteúdos, pode ir, gente, apresentando aí, que é só o tempo de vocês colocarem a tela. Sem uma leitura prévia, os alunos têm muita dificuldade, porque é um assunto bem abstrato e complexo. Vai lá, Andressa, a palavra é sua. Sim, professor, de fato. Foi bem complexo. E eu confesso para o senhor que ainda tem muita coisa embaralhada na minha cabeça. Mas, fazendo um resumão, né, daquilo que a gente conseguiu compreender, porque a galera já falou muita coisa, e o que é que a gente conseguiu compreender diante da leitura da apostila, né? A gente elencou aqui os principais componentes, né? E como todo mundo já falou, né, os silicatos que reagem com a água, formando o CSH. Essa é uma reação instantânea e precisa ter alguma coisa para retardar essa reação, para poder garantir trabalhabilidade. Então, o aluminato, que reage com o sulfato, no caso da gipsita, né,
que é a gipsita do gesso, e formam cristais de etringita. Essa reação é muito mais rápida do que a reação do silicato, então ela acontece primeiro, e pelo que eu consegui entender, né, lendo a apostila, é que isso acontece em camadas. Primeiro acontece a reação, as reações em paralelo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e forma assim como se fosse um poro, não. É porque isso vai, enfim, uma camada. Vamos formular isso aqui, né? Meninos, me ajudem aí. Se você... Forma uma camada. Na verdade, essa camada que forma, Andressa, ela é importante, observe. Se o C3S, C2S entrar em contato com a água, ele reage instantaneamente, correto? Sim, sim. Aí o que é que acontece? O que a etringita faz quando entra em contato com a água? Deposita ao redor desse... É porque a palavra certa não seria o poro, né? Mas acho não, na superfície. Isso. Ele vai depositar na superfície, não é no poro, é exatamente na superfície. Isso. É em porque torno ela dos forma grãos. esse grão, isso, é essa palavra. Ela forma o grão, né? O CSH, e vai formando como se fossem grãos, e a etringita vai se depositando ao redor deles para retardar essa reação, para que a superfície de contato seja menor com a água. Perfeito. Pronto, doutora. Exatamente isso. C3S, C2S reage com água. A etringita chega separando esse contato. Exato. E aí essa reação vai acontecendo em camadas, né? Pelo que eu consegui compreender. Uhum. Vai depositando o cristal e aí vai depositando uma outra camada, né, do CSH, e aí, porque essa reação vai acontecendo em paralelo e formando tanto a etringita quanto o CSH. Então, é como se esse poro fosse crescendo dessa forma em camadas e aí vai construindo, né, para todos os vazios, para poder... Perfeito. Agora, professor, eu fiquei um pouco na dúvida como isso atua e como acontece o fenômeno de falsa pega. Olha, o fenômeno de falsa pega é o endurecimento inicial com os primeiros cristais formados. Falsa pega porque dá uma impressão de perda de trabalhabilidade antes dos 60 minutos. Veja, o tempo de pega de cimento, ele inicia 60 minutos depois. Não foi isso que a gente viu na norma? Sim. Então, o que acontece? Quando você mistura uma argamassa, deixa em repouso, você vai ver que 15 minutos depois ela não está com a mesma trabalhabilidade. Houve o que a gente chama de falsa pega. Não iniciou efetivamente a pega, mas formaram os primeiros cristais. Esses primeiros cristais trouxe menor trabalhabilidade na argamassa. E é isso a gente chama de uma falsa pega. Significa que essa argamassa ainda pode ser usada, porque quando iniciar a pega, uma argamassa que alguém preparou 11h50, usou metade até 12, aí deixou lá, foi almoçar e voltou 2 da tarde, ele chega, já entrou em pega. Isso aí não é falsa pega, isso é real pega. Aí o que ele faz? Ele joga um pouco mais de água e mistura, destrói aí a etringita, destrói CSH, que já deve ter começado a reagir, ou seja, destrói a microestrutura da argamassa. Portanto, isso não é adequado. Depois da pega, a argamassa não pode ser utilizada. Em concreto também não. Mas concreto é menos frequente. A argamassa é mais frequente. Mas na falsa pega, uma falsa perda de trabalhabilidade nos primeiros 15 minutos, que é a formação desses primeiros cristais aí que vai conferir união entre grãos e diminuição de trabalhabilidade, isso não significa que a argamassa fique inútil. Por isso a ideia de falsa pega. Deu para esclarecer agora. Fechou, Andressa? Vamos, que agora é comigo. Olha só. Aí hoje eu vou partilhar. Cadê, Cleiton? Cristais de gesso. Do slide atual. Ah, faltou uma coisa.
Então, na nossa discussão, é aglomerante hidráulico, ou seja, nós já vimos que o cimento Portland é um aglomerante hidráulico, ou seja, ele produz substâncias resistentes à água, claro, a água não ácida, como foi muito bem lembrado, significa que reservatórios de água com pH abaixo de 7 precisam ser protegidos por conta do ataque da água ácida. Ela dissolve todos os componentes, inclusive o CSH. Tem alguém? Eu vou pedir para... Quem é que está com o microfone aberto? Vou fechar seu microfone, viu, Andressa? Por favor, é rapidinho. Então, cimento Portland, material pulverulento de cor cinzenta, geralmente, porque tem o branco, o restante da queima de calcário, argila, posterior adição de gesso, que a gente já sabe que é para controlar a pega, porque os C3S, C2S, os silicatos em geral, têm pega instantânea e são eles que conferem resistência à estrutura. Nós já vimos um pouco disso, de sua origem. Na verdade, o cimento Portland é de 1756, mas as reações, que a gente não discutiu ainda, mas espero hoje discutir, as reações pós-holânicas são conhecidas há muito mais tempo, quando se misturava lá cinza vulcânica com cal para produzir um cimento bem mais elementar, que não é o cimento que a gente usa hoje, até porque a cinza vulcânica era apenas a mistura de cinza vulcânica com cal, e isso promovia reações pós-holânicas de hidratação, porque as pós-holanas precisam do hidróxido para ativar o processo de produção de CSH secundário e promove o endurecimento da mesma forma que tem endurecimento de cimento Portland, apesar de a reação ser diferente. As pós-holanas em contato com água não reagem. Cimento Portland, principal componente calcário, argila e gesso. Isso a gente já viu. Dessa combinação, a gente precisa, claro, preparar essa mistura crua, homogeneizar, clinkerizar 1450, resfriamento brusco. Esse resfriamento brusco é para impedir a formação da estrutura cristalina perfeita. Aí depois são adições minerais que vão produzir os diferentes tipos de cimento. CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, ensacamento ou distribuição a granel. Os diferentes tipos de cimentos que nós já discutimos, mas aqui eu vou retomar. Veja, o CP1, o CP comum, o principal componente dele é clinker. E dessa reação do clinker, produz CSH. Mas os cimentos que têm pós-holanas ou que têm adições cimentantes como escória, este cimento já tem, além da hidratação primária, que era o que a gente estava discutindo, existe uma hidratação secundária, que é a pós-holana reagindo com o hidróxido, CH, produzindo mais CSH. Por isso, esses cimentos, agora a gente pode entender melhor, esses cimentos, CP3 e CP4, são recomendados para zonas de alta agressividade. Por quê? Porque além de produzir CSH da hidratação do clinker e liberar CH, que não tem contribuição em tampar os poros, ele é solúvel em água, esse CH reage com a pós-holana e produz mais CSH, tampando ainda mais os poros. Mas há um efeito negativo desses materiais, que é, se ele retira CSH, o risco de baixar muito o pH e a armadura ficar mais vulnerável, sem dúvida. Aqui só um resumo, a gente vai retomar isso depois. Aqui, química de cimento, que é o que a gente estava discutindo. Essa é a composição química, essa é a composição que nós já estamos usando, que vocês incorporaram aí a linguagem de vocês
Muito bem, muito bem. Olha só, gente, eu estou assim, muito feliz, muito mesmo, com o desenvolvimento de vocês aí nos grupos e nas apresentações. Certamente, existem pessoas que, pode ser que tenha alguém que não tenha lido, não tenha dado a devida contribuição. Mas isso não é para a disciplina, é para si mesmo. Então, longe de mim, eu não estou aqui para controlar. No presencial, a gente controla até um pouco mais. Mas vocês já são adultos e adultas. A gente está fazendo o melhor para aproveitar a disciplina. Então, cada um é responsável por si. Cada um é responsável por si. Então, em linhas gerais, eu tenho, na verdade, elogios a dizer. Eu tenho visto discussões nos grupos, eu tenho visto entendimento que eu não via, inclusive, no presencial. Esses são os componentes, comumente chamada alita e belita. Eu, particularmente, não uso essa expressão alita para C3S, belita para C2S, mas comumente são chamados. Eu prefiro chamar de silicato tricálcico, dicálcico, aluminato tricálcico, que é o responsável pela pega, e o C4AF, ferroaluminato tetracálcico, que ele é usado como fundente para reduzir a temperatura de fusão do clinker. Então, ele tem seu papel aí nesse comportamento. Cimentos produzidos sem C4AF, ou seja, cimento Portland branco, eles têm temperatura de fusão do clinker bem maior e, por isso, são cimentos que custam mais caros. A reação de hidratação do C4AF é similar ao C3A. Ou seja, tem aluminato também, tetracálcico, entra o ferro, o óxido de ferro, na verdade, mas o processo de hidratação é semelhante ao C3A, ou seja, produz etringita de forma muito similar. Isso, na verdade, é uma micrografia. Se a gente for para a internet, a gente acha uma série de micrografias. Essas agulhas aqui são as etringitas, a agulha de etringita. Já essas estruturas aqui parecendo fungos são CSH, e essas aqui parecendo placas são as placas de portlandita. São as placas de hidróxido de cálcio. Então, em micrografia, elas aparecem assim: hidróxido de cálcio, portlandita, CSH e as agulhas de etringita. Por isso, quando essas agulhas formam-se no estado endurecido do concreto e da argamassa, ela cresce o cristal na forma de agulha, não há espaço dentro do poro, ou seja, o poro não cabe essa agulha, ela expande e começa a desagregar o concreto, como eu mostrei lá na foto. Ele começa a ficar esfarelento, ele começa a degradar de dentro para fora, começa a desplacar. Não é nem desplacar, o termo correto não é desplacar, não há desplacamento. Há esfarelamento, sim. A degradação, ele vai se esfarelando, você passa a mão, vai caindo areia e pó, porque ele está se esfarelando gradualmente com a expansão da etringita. Agora vamos entrar um pouco na reação de hidratação. Olha só. Se pegarmos um recipiente, Deixa eu ver se eu consigo. Só um instantinho, gente. Vou fazer com vocês uma experiência virtual. Vai dar um foco aí na câmera. Esse é o pó que todo mundo conhece, cimento Portland. Está aqui. Material em forma de pó, granular. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar água. Não, aqui vai cair.
tenho uma proveta, consigo tirar, só tenho água. Vou deixar aqui. Tirar até um pouco mais dessa água. Tá, acho que dá. Coloquei água aí até 100 ml. Exagerei na água. 100 ou 10, Cleiton? Não, 10 ml. Eu vou fazer o seguinte, uma experiência bem simples. Esse é um aglomerante, então, hidráulico. Eu vou simplesmente... olha só aí a água transparente. Como é água, né? Color, inodoro, insípida, etc, etc. Eu vou simplesmente colocar... Pronto. Olha só. Coloquei cimento pórfido. Primeira... depois estou um pouco lá. Olha só. O que vai acontecer aqui? Primeiro, a coloração da água mudou. Ou seja, existem partes componentes do cimento que se dissolvem em água. Então, se você olhar a parte superior da proveta, a água não está mais transparente, ela está turva. Só que à medida que a gente vai para o fundo, eu vou deixar isso parado, decantando, já começa a depositar grãos de cimento aqui no fundo da proveta. Já, pelo menos eu consigo já enxergar. Ó o fundo já. Agora ficou melhor ainda. Perfeito. Olha, opa, aqui, ó. Eu acho que esse é o melhor ângulo. Então, depositou grãos de cimento lá no fundo. E, gente, a água não tem mais a mesma coloração aqui em cima. Ou seja, quando eu coloco em contato cimento com água, é simples, é isso que está ocorrendo. Uma parte do cimento se dissolve na água e outra parte não se dissolve. Eu coloquei mais cimento do que a capacidade da água de dissolver o cimento. Isso a gente chama de coeficiente de solubilidade. Atingiu o coeficiente de solubilidade e ele depositou. Esse depósito é grão de cimento sólido. Essa é uma experiência bem simples e fundamental para entender a hidratação do cimento Portland. A dissolução de uma parte do cimento e um depósito de cimento no fundo. Voltemos lá à nossa apresentação. Tela inteira, tela inteira. Esta daqui, compartilhar agora. O slide atual, já foi. Então, voltemos ao que a gente estava no slide. Olha só. Hidratação de cimento Portland. Quando você coloca cimento em contato com a água, a primeira etapa é essa: dissolver os seus componentes. Dissolução. Essa dissolução forma íons. Esses íons ficam em contato com a água. Esses íons em contato com a água são os que têm maior mobilidade. São os que reagem mais rapidamente. Produzindo quem? Etringita, C3, CSH e CH. Só que tem uma parte do cimento que não se dissolve. Ele se deposita no fundo. Então, ele está no estado sólido. Como a reação no estado sólido, ele é na superfície do grão, no topo do grão, a gente costuma chamar de topo químico ou topoquímico. Mas, realmente, são reações que ocorrem na superfície do grão, no topo do grão. Alguém me ligando agora? No topo do grão, por isso topoquímico. Olha só, um dos componentes, esses componentes se dissolvem em água. Ao se dissolverem, eles reagem
dessa reação formam aqueles cristais. Esses cristais se precipitam, depositam onde? Na superfície dos agregados. Ao se depositarem na superfície dos agregados, esses cristais vão crescendo e ligando os agregados. Por isso, a gente diz que colocou em contato cimento com água, a primeira etapa é a dissolução desses componentes. Eles se dissolvem, formam-se íons dissolvidos na água, esses íons começam a reagir, dessa reação formam-se novas substâncias, CSH, CH e etringita. Essas substâncias são insolúveis em água, principalmente CSH, e formam cristais que se depositam da dissolução, precipitação. Entretanto, quando cessam essas reações dos componentes dissolvidos, tem uma parte do cimento que não se dissolve em água, que é insolúvel. E essa parte que não se dissolve em água, a reação é no topo, na superfície. Por isso chamada reação topoquímica, do topo na superfície do grão. Gente, só um instantinho aqui, que eu estou esperando um produto me entregar. Acho que foi ele que me entregou. Só chamar aqui minha filha para pegar, que ela vai lá e pega. É rapidinho, para não sair da aula. Então, essas duas fases são fundamentais aí na hidratação do cimento Portland. Dissolução, precipitação, a mais rápida, que ocorre aí nos primeiros 28 dias, e depois, que dura até 4 anos. Oi, Lê, tá chegando aí o negócio do correio. Viu? Tchau. Viu? Tchau. Pronto, resolvido. Bem, como ocorrem, então, essas reações? Os silicatos de cálcio, esses que são importantes para a gente, esses que conferem resistência a cisalhamento, a tração, a compressão, são reações que ocorrem entre C3A e C3S, como vocês puseram muito bem, apresentaram. Esse é mais solúvel, reação mais rápida, porém esse é mais lento, porém tem uma contribuição muito maior para o ganho de resistência, porque ele produz mais CSH. Pode perguntar. Eu não tô, via chat ou levantou a mão? Eu, professor, que levantei a mão. Sim. Você falou aí que a primeira etapa era dissolução e precipitação, né? Isso. Pronto, que depois ia para a superfície. Eu vi no material que tinha a hidratação por difusão, que acontecia de fora para dentro. Então, é depois dessa dissolução, precipitação, que forma na parte superficial, e depois começa a hidratação por difusão, que é de fora para dentro, é isso? Eu vou lhe mostrar daqui a pouco, Juliana. Ah, tá certo. Esse fenômeno com grão de cimento. Viu? Tá? Eu espero, se eu não conseguir lhe explicar um pouquinho à frente, você retoma isso aí. Pode ser, Juliana? Pronto, que foi nessa parte mesmo que eu não entendi muito como é que acontecia isso de fora para dentro. Pronto, eu já vou lhe explicar. Já vou lhe explicar. Então, aqui a gente está ainda no estágio de dizer assim, olha, a reação que está predominando é a reação de dissolução. Ou seja, os componentes dissolvidos C3S e C2S, esse tem uma solubilidade menor, ou seja, ele vai demorar mais tempo para dissolver, e esse aqui, a dissolução é mais rápida, começa a produzir CSH e hidróxido, que confere pH, e o C3S, o CSH, vai conferir resistência mecânica ao cisalhamento. Nós vamos ver esse processo, que foi o que a Juliana perguntou, de
interno e externo por meio da difusão. Ou seja, isto daqui eu estou considerando que foi reação entre os íons, Juliana. Os íons reagiram, isso num prazo aí de 28 dias. Alguém perguntou? Alguém levantou a mão? Só falou que estava com conexão ruim, professor, não perguntou não. Tá ruim a conexão? Não, Francisco, a conexão dele. Ah, entendi. Ele então, essa... É pela internet. Não entendi. Ele falou que se ele se ausentar é por conta da internet. E falou para o Francisco Neto. Tranquilo. Então, essa reação aqui seria entre os íons dissolvidos, produzindo esses componentes. Só que a parte topoquímica, que foi o que Juliana questionou. Ou seja, gente, há um grão de cimento que depositou lá no fundo, e esse grão de cimento, ele vai reagir lentamente. Por que vai reagir lentamente? Porque o contato da água com o clinker é aqui na superfície, correto? Então, o que vai acontecer? A primeira região a reagir vai ser a face externa, que essa é que tem primeiro contato com a água. Reagiu água com C3S, essa região não mais vai reagir. Então, a próxima água que chegar a entrar em contato, aqui na superfície não vai reagir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai entrar nos poros por difusão, por isso que a Juliana perguntou, ela vai difundir no grão, vai entrar e vai reagir mais internamente. Aí vai formar outra camada de CSH. E aí, mais água vai entrando por difusão e vai aprofundando. Ou seja, é uma reação de topo, como o nome diz, topoquímica, de topo, de fora para dentro. E como depende dessa difusão da água, e essa difusão do sólido é bem mais lento do que a reação lá entre os íons, esta reação demora muito mais tempo. Agora, para a gente da engenharia, a gente precisa de acima de 85% de resistência nos primeiros 28 dias. Eu não vou esperar 50 anos, 40 anos, 30 anos para a reação completa. Aí observem, para nós, quando a gente faz ensaio lá de controle tecnológico aos 28 dias, são as principais reações de dissolução precipitação. Mas o concreto vai continuar ganhando resistência. Passou de 28 até os 90 dias, ele está 85, vai passar para 90, 92% de ganho de resistência. E assim sucessivamente, é um crescimento que é exponencial no início, depois bastante lento, e que vai completar a hidratação completa a formar um cristal bem mais denso internamente, externamente, de molécula mais espessa, porque tem mais espaço para crescer, aqui é mais compacto, mas completamente hidratada por reação topoquímica. Entendeu, Juliana? Entendi, professor. Então, vejam, são essas duas reações, essas duas etapas que eu mostrei para vocês. Ali, ó, o que está lá na superfície, o que se dissolveu na água, aqui tem íons dissolvidos, mas tem grãos aqui de cimento que não se dissolveram. Mas em contato com a água, essa água vai infiltrando no grão e vai fazendo, sim, com que ele reaja bem mais lentamente. Mas isso significa que ele vai incrementar a resistência no concreto, sim. Os aluminatos, a gente já viu que os aluminatos não têm contribuição no ganho de resistência do concreto, eles têm contribuição na pega. Então, colegas, a partir de agora, um dia depois o concreto endureceu? Não, por favor, não use. Um
dia depois o concreto está endurecido. Endureceu, reação de endurecimento? Não. Um dia depois o concreto entrou em pega. A pega produz etringita. Então, a reação é essa, ou seja, C3A em contato com gesso, com água, produz etringita e monossulfato, que é a versão mais estável. Isso a gente chama de pega ou enrijecimento. Não é o processo de endurecimento. O processo de endurecimento do concreto é esse aqui. Ou seja, a reação dos silicatos produzindo CSH, hidróxido. Esse CSH é que une os grãos e dá resistência ao concreto. Aí vem mais lentamente o do grão, topoquímico, e aí entram os aluminatos e no conjunto dá o C4AF, cuja reação é bastante similar. Ou seja, C3A e C4AF, eles reagem com gesso, que é o sulfato de cálcio hidratado, com água, que você joga para produzir o concreto, produz etringita e monossulfato. Com o tempo, a etringita, que está lá dentro do poro do concreto, ela se converte a monossulfato, mas não é uma reação expansiva. E por isso não provoca degradação. Mas o monossulfato é mais estável do que a etringita. Como resultado, com o tempo, a etringita ela se converte na versão mais estável. Reitero, essa não é uma reação que confere resistência ao pilar. Significa que no dia seguinte, o concreto está endurecido no pilar? Não. É tanto que você não pode tirar as escoras. As escoras só podem ser removidas depois que o pilar ganha resistência devido às reações dos silicatos produzindo CSH. Ô, professor, rapidinho. Então, só sintetizar aqui que eu estou pensando. Na hidratação, então, tá a parte da hidrólise e do enrijecimento também do concreto. Porque eu só estava ligando a parte de hidratação à hidrólise. Mas dentro da hidratação também vem hidrólise, depois vem a parte, né, de solução e precipitação, vem hidratação por difusão, vem e endurecimento. Tudo está dentro da hidratação, no caso. Todas essas reações, a gente chama tudo isso de hidratação. Entendi. Por isso que eu estava na cabeça que a hidratação era só a parte de hidrólise e não estava conseguindo conectar a parte de enrijecimento dentro de hidratação. Hidratação é o todo. É tudo. Isso! Entendi. Por isso que eu tava de 28 dias, eu falei, meu Deus, ainda está acontecendo hidrólise, mas não. Não. O enrijecimento também acontece dentro da hidratação, entendi. A gente chama, na verdade, hidratação esse conjunto de reações. Entendi. Tá certo. Aí, são essas etapas. Uhum. E feita a Juliana, é? Isso. Eu conheci já pela voz, Juliana. A gente vai se encontrar, com fé em Deus, a gente vai se encontrar depois. Em nome de Jesus! A gente vai se encontrar no mundo profissional e é tão gostoso a gente se encontrar em obra, em seminário, em evento. Aí encontrar alguém, aí a gente... Quando eu encontrava alguém no passado, no mundo do passado, dizia assim, eu lhe conheço de algum lugar, seu rosto é familiar. Cleiton, é você? Aí começa, né? E agora não, você tem que encontrar e dizer assim, fala alguma coisa para ver se sua voz é familiar. Mas a gente tem que marcar. Gente, eu estou saindo para o doutorado. Assim que acabar essa pandemia, vamos marcar um momento. É a primeira turma que eu não vejo ninguém. E a gente tem que fortalecer essa dimensão humana. Então, depois, se marcar algum encontro aí da turma, vocês... Me chama, passa aí um zap. Professor, vem aqui para a gente se reencontrar. Precisa. E não ficar só conhecendo pela voz. Porque a engenharia é muito pequena, gente. É muito pequena. Tem pouca gente. Apesar de que tem gente, tem engenheiro demais, Não, é pouca gente. Então, a gente se conhece muito, a gente se encontra muito. E no mundo agora que ele é
semi-presencial, a gente se encontra no mundo virtual e no mundo também real. E a gente precisa desse reencontro. É isso mesmo, Juliana. Então, esse conjunto de reações é o que a gente chama de hidratação. Uma parte da hidratação é a pega. Essa pega não confere ganho de resistência. Ela confere perda de trabalhabilidade. Ela permite que retiremos a forma sem que a peça se desforme. Mas não permite que você coloque carga na sua estrutura precoce. Então, para um concreto de 20 MPa, 25, que é o concreto usual, convencional, com 3 dias, com 2 dias você já pode tirar as formas, mas você não pode tirar as escoras. Depois de 14 dias, pode até ser possível tirar as escoras. Mas aí, porque eu já tenho, nesse tempo de 14 dias, reação dos silicatos produzindo CSH e conferindo resistência, porque ele deposita nos grãos e une os grãos do concreto e da argamassa. Olha só, agora vem algo que é importante para que a gente possa entender para o tipo de cimento que a gente falou. Vejam só, o clinker, ele reage com água, produz o hidróxido e produz o CH. As pozolanas no C3, no CP3, no CP4, que são os principais a terem adições minerais reativas, no caso do CP3, cimentante, no caso do CP4, as pozolanas. Então, essas pozolanas, elas têm reações mais retardadas ainda. Por quê? Se a reação de hidratação do clinker dura 28 dias para se completar 90%, as pozolanas só reagem depois que o clinker reagir e produzir hidróxido de cálcio. Porque é o hidróxido de cálcio que reage com a pozolana e deposita mais CSH. Então, claro, isso é em reação em meio aquoso. Luan foi muito feliz lá quando disse assim, ô professor, mas e o poro do concreto? Se ele estiver seco, não tem reação nenhuma, inclusive dos agentes agressivos. Mas a gente põe água no concreto e precisa garantir que essa água exista para haver reação. Por isso que a gente precisa sempre colocar água no concreto. Gente, é uma maldade muito grande. Eu vou mostrar alguns laudos que eu fiz, alguns trabalhos que eu fiz de recuperação de estrutura, de projeto de reforço, até para trazer assim um componente de dizer assim, isso na prática, como isso a gente faz, o quão é importante. Eu me recordo aqui, quando eu estava falando, Jair disse assim, professor, isso tem a ver com a cura, a formação dos poros? Sim, Jair, exatamente. Não dá, meus amigos. Em pleno século XXI, onde a gente está falando de microestrutura, não dá. E concretos de negacionistas. Eu não usava isso na sala, não. É um termo novo, negacionismo. Mas esse não é um fenômeno da pandemia. O negacionismo é um fenômeno que aparece no concreto. O que tem de gente que diz que precisa, isso é bobagem. E nunca viu nenhum professor na universidade dizendo que não precisa de cura. E nunca viu nenhum estudo científico mostrando que não precisa de cura. Então, um negacionismo sem lógica. Já vi aluno dizendo, professor, isso é na academia. Isso é na academia. Na prática de obra, ninguém faz isso não, professor. Aí tem situação que a gente diz assim, tu quer pensar assim? Pensa que eu não vou mudar a cabeça de ninguém nesse sentido, mas o que a gente vê lá no campo, é por isso que eu vou trazer essas experiências, essas avaliações reais que a gente faz na Bahia e até no Brasil como um todo, e ver a influência da cura.
Gente, é simples. É como a pandemia, é só usar máscara. Como na pandemia, para concreto, é só jogar água. Não faz mal a ninguém. Não tem por que ficar reinventando a cura. Concreto, gente, não pode perder água em sua fase plástica. Ele não pode perder água em sua fase de estado fresco. Simples assim. Perdeu água, as reações básicas que Luan falou, elas não ocorrerão. Simples assim. Não tem que inventar muita. É simples. Então, lá na prática, tem que jogar água no concreto. Lançou concreto. Ele deu pega, começou a ficar seco na superfície, molha. Só isso. Não tem grande segredo. Sim, tem cura química, pintar para evitar perda de água, mas a cura mais simples, como diz o professor Paulo Helene, para mim uma referência no Brasil, gosto muito do Paulo Helene, meu amigo, quais são os componentes do concreto? Uma vez ele fez uma pergunta dessa, aí todo mundo respondeu. Componente do concreto, brita, areia, brita, cimento e água. Ele disse, não, está faltando um componente. Aí disseram, pozolana. Não. Isso aí pode ficar sem. Eu preciso do básico do concreto. Brita, areia, cimento e água. Não, está faltando o quinto componente. E aí, professor, o quê? Quem está falando? Tempo não. Quinto componente. Não é tempo. Fazer bom concreto tem que ter o quinto componente. O que é? Cura. Isso, doutor. Mas não é cura. O que ele usou lá a expressão? Mangueira. E aí na fala dele, gente, tem que ter brita, areia, cimento, água e mangueira para molhar o concreto. Não pode esquecer esse componente. Como o Luan falou, foi Luan, né, Luan? Foi na aula passada. Olha, eu vou decorar, eu vou dar nota agora, vou dar nota pela voz dos que estão participando. Eu já estou reconhecendo, não, isso aqui vai passar, esses não vão passar, nunca falaram nada. Não é uma boa alternativa. Eu conheço a voz, esse passa. Professor, qual foi o critério para passar na disciplina? Me diga a sua voz aí, fale alguma coisa. Não vi sua voz, não. Você perdeu na disciplina. Já está feita a avaliação. Então, eu quero todo mundo participando. Vou ver se eu coloco isso em prática. Então, o Luan já está aí no caminho de passar a disciplina. Já está com 80% de ganho de resistência. Então, o que existe, colegas? O que a gente está falando? As reações pozolânicas, elas são retardatárias, porque elas dependem da formação do hidróxido. Mas elas incrementam CSH. Elas lançam CSH mais CSH no poro do concreto. Por isso, concretos com CP3 e CP4 tendem a ser concretos menos porosos. Tendem, olha a palavra que eu usei. Porque não adianta usar CP3 e CP4, que vai produzir mais CSH, que vai depositar nos poros, vai fechar os poros, não fez cura. A água que está lá dentro vai evaporar e vai destruir a microestrutura. Vai formar mais poros. Eu usei CP3 e não foi mais durável. Meu amigo, você esqueceu o quinto componente. Cura. Tem que ter mangueira lá, molhando. E gosto da expressão que o Paulo Helene usou, mangueira. É simples, não é nada sofisticado. Pode sofisticar, põe cobertores e molha. A cobertor pode reter calor, põe saco de cimento. Se for laje, faz inundação. Mas tem que ter água. Tem que ter água. Então, as reações pozolânicas, elas são secundárias e produzem mais CSH em presença do hidróxido de cálcio e na água. Esse é um gráfico de calor de hidratação. Aí, observem, aqui aos 28 dias, CP3 e CP4, vejam as curvas, olha, de CP3 e CP4
nos primeiros dias, o calor de hidratação, olha, começa a ser expressivo perto do terceiro dia, CP3 e CP4. E aí crescem lentamente. Já o ARI, ou CP5, olha como é a curva de ganho de resistência e de calor de hidratação. Então, se afirma que nos 7 primeiros dias, o CP5 já ganhou a resistência total, enquanto os outros, olha, estão ainda um concreto aí de 50 MPa, por exemplo, ou até de 40 aqui, olha, ele vai estar nos primeiros dias com menos de 20 MPa. Aí, 7 dias depois, vai estar 25, ou seja, um ganho de resistência bem lento. O ARI não. Esse crescimento na primeira etapa, exponencial, e depois ele reduz a velocidade e tem um crescimento mais parecido com os demais cimentos. Isso é muito positivo, mas como há reação exotérmica, o calor de hidratação ele se concentra aqui nesses 3 primeiros dias. Então, é preciso ter muito cuidado com um fenômeno que provoca fissura chamado de retração. Retração por perda de água, que a gente chama de retração hidráulica, e também retração térmica, ou seja, as oscilações de temperatura provocam variações dimensionais nas peças, e essas variações originam esforços de tração, e dessa origem de esforço de tração, se não houver resistência suficiente do concreto, aparecem as fissuras. As fissuras por retração. Quando o concreto ganha resistência, ou seja, eu fiz cura, molhei, que aí reduz a temperatura de concreto, fornece água para hidratação, ele ganhou resistência, 3 dias depois, ele já tem resistência mecânica. Então, vai surgir esforços de retração. Mas esses esforços de tração já são suportáveis pela estrutura do concreto, porque já tem CSH suficiente. Portanto, depois de 3, 7 dias, não há fissuração do concreto, porque ele já tem maturidade química para suportar esses esforços. Pronto, vamos fazer o seguinte, última rodada aí, o que é que vocês compreenderam, dúvidas? Juliana quer falar? Não, professor, eu tinha separado aqui só uns termos que eu não tinha entendido, mas não sei se você chegou lá ainda. Tipo, fusão, nos meus resumos, né, coloquei aqui fusão incipiente, as interrogações, porque eu não tinha entendido o termo fusão incipiente, procurei ainda na internet, mas não consegui linkar com... Aí, Juliana, eu tenho que ver no contexto o que é que ele usou fusão incipiente. Na clinkerização. Ah, agora entendi. Olha só. O que é a fusão na clinkerização? É o aquecimento. Fundir é passar do estado sólido para o estado líquido. Isso seria a fusão. Você precisa, na verdade, ter temperatura suficiente para fundir todos os componentes. Caso contrário, você vai ter componente que não atingiu a temperatura e não provocou fusão. Ele vai permanecer lá no caldo como sólido. Então, a fusão não foi suficiente. Ah, entendi. Então, pode ser nesse contexto. Aí tem que ver como o autor se expressou. Que é essa função, Juliana, do ferroaluminato. Na verdade, ele se forma. É a função do óxido de ferro, do fundente. Evitar que haja uma fusão incompleta. Ou seja, ela pode ser
não necessária, estaria quase no início, incipiente, de alguns componentes, mas não chegou a fundir. Isso vai fazer com que o cimento tenha componentes que não fundiram. Se não fundiu, não reagiu, não formou o C3A, C3S, C2S, que são os componentes do cimento. Se não houve fusão da argila, se não houve fusão do argila, qual outro componente? Calcário. Esses materiais precisam ser muito bem moídos, divididos, misturados e fundidos completamente. Não pode sobrar no cimento calcário, um grão lá de calcário, porque ele é inerte. E o cimento é material reativo. As adições que aparecem depois é que podem ser inertes. Eu posso inserir um filler, mas o clinker tem que sair do forno como material reagente. Entendi. O senhor vai falar de como avaliar a reatividade do cimento? Não, não vou entrar nessa parte não, mas a gente pode fazer isso. Você fala dos ensaios? Isso, que é análise por difração, termogravimetria, condutividade. Não vou entrar nessa parte, não. Certo. Mas, se quiser, a gente pode abrir um fórum para discutir isso. Viu, professor? Mas essa parte eu não costumo... Não é a ementa dessa disciplina. A gente costuma ver isso ou no mestrado ou no doutorado. Misericórdia. Não é complicado. São ensaios, né? São ensaios laboratoriais. Agora, eu acho que sem um laboratório, sem pôr isso em prática, não faz muito sentido falar em termogravimetria, em ensaios mais complexos. Mas são ensaios que existem, que são feitos. Inclusive, na Bahia, por exemplo, a gente já consegue fazer. Aí na UFRB a gente consegue fazer alguns ensaios de termogravimetria, não no laboratório de materiais de construção, mas no laboratório de química. A gente já consegue fazer alguns ensaios. E na UFBA também. Ok. Aula de quarta-feira, mesma dinâmica, que ainda é microestrutura de concreto. Esses são assuntos, até a parte de dosagem de concreto, são assuntos bem abstratos. Eu vou ver se eu faço um laboratório aqui para a gente fazer aula de dosagem, pelo menos virtual, num laboratório que eu estou montando aqui em casa. Mas esse assunto, esses próximos assuntos ainda são bem abstratos. Eu vou partilhar eu consegui escanear o capítulo do livro do Meta, sobre microestrutura de concreto. Eu vou partilhar, vocês usam o mesmo link. Eu vou pedir que quem não colocou o número da equipe lá no Telegram, apaga o link, cria um novo link com o domínio FRB, para que a gente possa ter acesso. Mas é quarta-feira, aula nos grupos. Eu só sou visitante. Vou passar visitando as equipes. Já vou deixar já o material para a próxima aula. E na sexta a gente faz a mesma dinâmica para fechar esses assuntos. Então, tenham todos uma ótima semana e até quarta-feira.